O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus. Jesus ressuscitado ascende aos céus e toma o seu lugar no trono. Portanto, os evangelhos trouxe Jesus encarnado. Mas para a igreja vir à existência, Jesus ressuscitado ascende ao trono, e do trono ele vem como o Espírito, ou no Espírito Santo, para produzir os frutos, produzir Pentecoste, produzir a colheita da sua obra. Portanto, a igreja é obra de Jesus no trono, para ser o cabeça e dirigir todas as coisas. Notem que é assim que inicia o livro de Atos. E assim que Jesus ascende, nós temos a vinda do Espírito Santo. Portanto, a condição para que o Espírito Santo viesse sobre aqueles que creem era Jesus Cristo no seu lugar de glória. Ele venceu a morte. E ele aparece a João e diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Há algo que precisa de ser aberto. Há algo que precisa de luz. Há algo que precisa de vida. O que está morto não precisa de ensinamento. O que está morto não precisa de conselho. O que está morto precisa de vida. A humanidade ficou morta em pecados e delitos. O pecado mata. O que poucos percebem é que o pecado mata, tira a vida divina. O que nós precisamos é de alguém que venceu a morte. Por isso a igreja, ela começa com alguém que venceu a morte. Essa é a única novidade e a única possibilidade diante da tragédia do pecado e da impossibilidade de qualquer ser humano por si mesmo vencer a sua natureza maligna. Vamos notar que a pregação de Pedro, já cheio do Espírito Santo, recebido a promessa do Pai, leva à conversão. E aqueles que são convertidos fazem a seguinte pergunta. No capítulo 2, no versículo 37, diz: ouvindo ele estas coisas, isto é, a pregação de Pedro sobre Jesus Cristo morto e Jesus Cristo ressuscitado, eles dizem: compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Portanto, quem está morto em pecado e delito é preciso de crer, é preciso de receber a vida que vem de Cristo. E isto é expresso assim no versículo 38, na resposta de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebam que são três coisas: arrependimento, batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e receber o dom do Espírito. Portanto, o arrependimento é a mudança no pensamento, a mudança no coração e o propósito de mudar pela fé no nome de Jesus Cristo. Isto leva a ser batizado no nome de Jesus Cristo. O que é ser batizado no nome de Jesus Cristo? Não é simplesmente o ato de ser colocado nas águas e ser tirado. Isto é simbólico, mas é entrar no nome de Jesus Cristo. Entrar na obra de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo,
assim a remissão de pecados pelo arrependimento e pela obediência. E assim o resultado recebereis o dom do Espírito Santo. É a vida de Deus. Que é o Espírito Santo? É a vida de Deus. É assim que começa a nossa vida espiritual. É assim que nós nascemos de novo para uma viva esperança e entramos num reino que não pode ser abalado. Portanto, nós recebemos o Espírito Santo. Veja o que Pedro diz em sequência. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, ele diz outra consequência da fé: salvação da geração perversa. Não há ninguém bom. Não seja iludido pela imaginação do seu coração. Até a bondade humana, ela é maligna. Por quê? Porque vem de si mesmo. É para a jactância, é para o orgulho. O que precisamos de perceber é que os passos são arrependimento, entrar na realidade da morte e ressurreição, que é o batismo no nome de Jesus Cristo pela fé, a remissão dos pecados e a recepção da promessa de Deus, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo implica no poder do Espírito em nos fazer uma nova criatura. Esta é a chave. É por isso que foi dito no Evangelho que Pedro receberia a chave. Ele abriu-nos um novo e vivo caminho. E a igreja foi aberta por meio desta pregação. Foi a primeira. E Jesus ressuscitado, ele abre para nós o reino. Então entramos não por mérito, não por pensamentos nossos, mas entramos porque recebemos a promessa do Pai. E a promessa do Pai é a realidade da presença do Espírito Santo em nosso homem interior, com poder para remover o velho homem pela morte de Cristo e nos trazer a vida da nova criatura pela ressurreição de Jesus. Nenhum ritual estabelecido, mas uma realidade pela obra espiritual, realizada por meio do Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, Jesus, aquele que foi dado para que nós fôssemos feitos uma nova criatura. Portanto, é assim o princípio espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, da reunião e união daqueles que, crendo, recebem o dom de Deus, o Espírito Santo que nos foi dado. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com todos e que possamos perceber esta maravilhosa graça de termos nós nestes dias, no meio desta geração perversa, isto é, sendo nós também maus, perversos, pecadores, termos recebido e termos o nosso coração compungido, isto é, percebermos nossa indignidade, percebermos os nossos erros e assim arrependidos, recebermos o dom espiritual por termos sido batizados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Jesus, aquele que está no trono, aquele que nos dirige, nos guia, nos ensina, nos revela e faz a sua vontade boa, perfeita e agradável em nossas almas. Que todos os que creem que estão em Cristo Jesus estejam participando e desfrutando do dom do Espírito Santo. Amém.